A gente costuma dizer, eu concordo plenamente no que você está falando, dessa questão do multitask. É uma realidade hoje. As empresas que vêm desenvolvendo algumas ações nesse sentido vêm se destacando em relação a isso. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente tenta mostrar esse trabalho de gestão de pessoas para uma diretoria de um hospital, muitas vezes a gente encontra a seguinte exclamação: mas para que eu vou treinar tanto assim? Você está me propondo um treinamento de 6 meses? Não, eu treino. Quando o indivíduo fica bom, ele vai embora. Então eu joguei dinheiro fora. Quando eu ouço esse tipo de questionamento, a primeira pergunta que eu devolvo é: na verdade, será que o questionamento aqui não deveria ser outro? Porque a liderança diz, se eu treino e ele vai embora. Agora, será que o questionamento não deveria ser: e se eu não treinar e ele ficar? Ele não foi embora, ele ficar na empresa. Quer dizer, quantas vezes o administrador entra no quarto do paciente? Quantas vezes a auxiliar de enfermagem, o médico, auxiliar de limpeza entra nesse quarto de paciente? Ou seja, quem está construindo a imagem, quem está fazendo o marketing diretamente com o meu cliente? É o administrador, é o diretor, é o presidente? Não. É o meu funcionário lá da ponta. É o profissional que entra para limpar o quarto, para trocar uma torneira, para regular o ar-condicionado, para dar a medicação, para prestar assistência. Essa pessoa, ela tem que estar dentro dessa habilidade, ela tem que saber o que ela está fazendo. Um exemplo bem interessante, quando a gente fala de momento da verdade, a gente fez um trabalho agora num hospital aqui em São Paulo, onde nós identificamos as perguntas mais frequentes do cliente, numa unidade de internação. Você sabe, Celso, qual era a pergunta mais frequente do cliente nesse hospital? Como é que eu faço para regular a temperatura do chuveiro? E aí, quando nós reunimos a equipe de enfermagem dessa unidade e perguntamos para os enfermeiros, para os técnicos, para os auxiliares, como é que regula o chuveiro do quarto do paciente? Ninguém sabia dizer. Portanto, esse paciente, esses clientes que passaram por ali, devem ter feito 1 milhão de vezes a pergunta para o pessoal da enfermagem. Mas ninguém sabia até hoje como regula o chuveiro. E aí nós precisamos fazer uma conexão com a área de manutenção, com a engenharia, para trazer o pessoal na unidade e mostrar, olha, a regulação do chuveiro é assim, porque nós temos uma caldeira, é vapor que mistura com a água, faz a água ficar quente, então tem que regular desta forma. E a partir dali treinou-se toda a equipe de enfermagem para poder responder essa pergunta. Porque existe uma falsa ideia de que, bom, eu sou da enfermagem, então perguntou da assistência, eu tenho que responder. Não. Se o seu cliente pergunta do chuveiro, e essa é uma pergunta frequente, você também tem que saber responder. Porque você está ali em contato direto com ele. Essa é a função multitask. Quer dizer, todo mundo assumir que faz parte do produto da instituição. Aliás, a propósito, o recurso de marketing mais desperdiçado no nosso setor é a equipe do hospital. Você tem hospitais com 1.000, 2.000, 3.000 funcionários que estão na comunidade e que são consultados e perguntados, eles transmitem a imagem do hospital, falam do hospital, dizem coisas do hospital. E eles estão lá fora promovendo a boa imagem ou criando o sentimento negativo, né? Nós tivemos um seminário bem recentemente sobre como fazer o marketing de hospitais e clínicas, e uma das pessoas disse, olha, lá no nosso hospital o grande problema é que o pessoal diz assim, nesse hospital nada funciona. A gente sabe que isso acontece em todo lugar. Não é que nada funciona, algumas coisas não funcionam, mas se a gente não tem uma atenção proativa, não vão se consertar. Então, a ideia é que o marketing tem que ser o coordenador. Se ele é o sistema nervoso da organização, não cabe a ele ser um órgão da organização. Cabe a ele ser o coordenador. E, obviamente, no sistema nervoso central tem um negócio chamado cérebro. Quer dizer, cabe ao marketing pensar a organização no mercado. Não na atividade médica, mas no mercado. E estas pessoas, elas têm que estar integradas no processo e elas têm que, então, ter voz ativa, elas têm que ser ouvidas, elas têm que ser convidadas. E elas também precisam ser agentes do marketing, quer dizer, do produto, do serviço hospitalar, nessa função multitask.
Por isso que eu acho uma excelente ideia você botar, eu sou multitasking, quer dizer, eu estou assumindo que eu tenho um papel que é além daquele tradicional. Né? Quer dizer, com a reengenharia, a gente tirou fora o chassi. Lembra do chassi do carro? Tinha aquelas duas longarinas de ferro, então você tinha as rodas embaixo, o motor em cima e aquele guarda-louça. Um belo dia alguém disse, para que essas longarinas? Tirou fora, você criou um carro que é multifunção. Então você tem o carro, é para-choque, mas é também sustentação das lanternas, é para-lamas, mas é também sustentação do motor, do amortecedor. Bom, essa é a visão multitask da reengenharia. E essa visão é aquela que é a mais moderna no sentido de você incorporar todo mundo nessa multiplicidade de responsabilidades. O sucesso de todos depende do sucesso da organização. Com certeza. E essa questão é tão importante hoje dentro das instituições de saúde que a gente só tem um caminho que eu acredito que funcione. O caminho legal. Vamos ouvir o caminho que funcione. O caminho é, esquece que você vai ter que treinar a ponta. Não coloca a ponta como a única etapa de treinamento. A ponta precisa sim receber toda a informação, ela precisa ter consciência, ela precisa ter segurança no que ela fala, ela precisa de treinamento sim. Mas antes da ponta tem alguém que faz a ponta agir. É a liderança. E a liderança é o exemplo. Se ela, na verdade, agir de uma maneira, lavo as minhas mãos, não, isso não é problema do meu plantão. Consequentemente, todo mundo na equipe vai pensar da mesma forma ou pior. Então, precisa ter realmente uma visão. Essa visão que você colocou do multitask é fundamental, que a liderança multiplique. E não que um treinamento externo venha e diga que tem que ser assim. Por isso, a consciência parte dessa liderança. Quando a gente treina médicos, enfermeiros, em processos em capacitação de liderança, uma das primeiras coisas que a gente diz para eles é: liderança não é posição. Liderança é ação. Você tem que estar próximo à sua equipe, você tem que acompanhar desempenho, você tem que saber se comunicar. Mas liderança não é cargo. Não é cargo. Se você ainda acredita que liderança é uma caixinha no organograma, você vai durar muito pouco tempo nessa atividade. Por quê? Porque a equipe acaba te engolindo. E, aproveitando esses exemplos, uma das coisas que me chamou muita atenção recentemente num trabalho que a gente fez em Recife, eu estava conhecendo o hospital com a gerente de enfermagem dessa instituição e tinha um médico discutindo no posto de enfermagem, criando uma certa dificuldade ali, talvez até com razão, porque ele precisava de uma instrumentação ali, de um material, e essa gerente me pediu licença e foi conversar com o médico para resolver o problema. E eu fiquei ali no corredor aguardando a enfermeira. Nisso vem uma funcionária da limpeza com um carrinho totalmente montado, mop, bonitinho, estruturado, parou do meu lado para organizar o carrinho dela e começou a conversar comigo, me disse bom dia. O pessoal do Nordeste geralmente é muito acolhedor e a gente começou a conversar. E no final da história, como a gente está fazendo uma pesquisa para criar um livro sobre gestão e liderança, eu imaginei, bom, é aqui, né? Essa é a próxima vítima. E disparei uma pergunta para ela. Falei para ela o seguinte: como é que você sabe que o seu desempenho está indo bem? Como é que você sabe que você está encantando o seu cliente? Sabe qual foi a resposta que ela me deu? Ela disse para mim: bom, eu sei que meu trabalho está indo bem, que está tudo certo, quando eu não sou chamada pela minha chefia. Quando não me chamam na sala para me dar bronca. E aí você percebe, olha a inversão de valores. Quer dizer, ela sabe que ela está indo bem porque o chefe não chama ela para dar bronca. Ué, não seria o contrário? Ela não deveria saber que ela está conseguindo encantar o cliente dela com o trabalho que ela faz, porque o chefe dela a chama para dizer que, olha, teve um elogio do paciente, como o seu trabalho é importante, olha o efeito que tem você entrar no quarto do paciente e dar um bom dia e fazer um trabalho bem feito. Ela não deveria saber que o desempenho dela está bom porque o chefe dela a chamou para elogiar? Então você percebe que só tem um caminho. Eu tenho que mudar a visão da liderança em relação aos seus colaboradores. Senão eu não consigo chegar na ponta. Eu não consigo treinar essa pessoa com sucesso para que ela seja um multitask de verdade.